universo e me sinto aqui tão só. Como é possível que o Senhor do vasto céu possa ainda ouvir a minha fraca voz? Quantos neste mundo tentam alcançar a Deus, esse alguém divino, superior a todo ser, mas esquecem que o mesmo Deus dos altos céus ouve a simples oração que vem da fé. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende e oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente, milagroso e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Vejo a grandeza de um Deus assim, olho para mim e não consigo entender. Quem sou eu para lhe pedir que venha me assistir? Mesmo assim o seu amor vem me atender. Muitos só procuram Deus se a crise é total, quando em emergência já não tem pra quem gritar. Eu já descobri que o melhor é confiar toda a vida, as alegrias e o chorar. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende e oferece sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. É esse Deus. Irmãos, uma mulher missionária
dedicada a Deus. Esta mulher, vou contar o testemunho dela, depois do irmão Lorival, e assim para a gente poder dispensá-los devido à distância que eles moram. E esta mulher, ela preparou a sua comida. Irmãos, ela preparou a sua comida, colocou ali no marmiteiro, e nós não sabemos se alguém queria tirar a vida de um colega de trabalho, e esta pessoa que queria cometer um homicídio, matar um colega de trabalho, são hipóteses, ninguém sabe realmente o que aconteceu. A pessoa chegou, pegou um vidrinho de chumbinho, veneno de rato. Os irmãos sabem que o chumbinho, apenas 3 carocinhos daquele é o suficiente para matar qualquer ser vivo, mesmo que seja um cavalo. O chumbinho é proibido utilizar esse veneno, porque é um dos venenos mais tóxicos que existem no mercado. E alguém cheio de maldade no coração, a pessoa chegou ali, abriu a marmita, e justamente abriu a marmita desta irmã, e ele despejou ali aquele vidro de chumbinho. A irmã chegou na hora do almoço, ela fez a sua oração, e a palavra de Deus nos diz que quando nós orarmos, e os servos de Deus, ainda que uma serpente, ainda que comer alguma coisa mortífera, o que acontece, irmãos? Deus, não acontece nada, porque Deus protege. Irmãos, e ela percebeu que em cima da sua marmita estava cheio de umas bolinhas pretas, e ela pensou que aquilo era tempero, cominho, coisa assim, temperos, e ela comeu. Mas à medida que ela ia comendo, ela percebeu que a comida não tinha sabor, estava uma comida sem graça. Irmãos, e quando ela mal acabara de comer, ela começou a sentir-se muito mal mesmo, e teve que ser atendida imediatamente. Chegando no hospital, e ali ela começou a espumar, ela começou a perder o controle, e perdendo todo, assim, ficando roxa, e eles olharam e disseram: olha, o aspecto é como um envenenamento, vamos fazer imediatamente uma lavagem estomacal. E quando estavam fazendo a lavagem estomacal, aí a enfermeira disse: olha, é chumbinho, ela ingeriu chumbinho. Irmãos, aí ela estava assim consciente, mas percebendo que algo muito sério estava acontecendo com ela. O que aconteceu? A igreja de Três Corações, tivemos a oportunidade de fazer uma semana de oração nesta igreja. Irmãos, a igreja toda orando por esta irmã, e os médicos disseram: não há salvação, não há condições, porque o chumbinho, se ele não mata, ele deixa sequela. Nós temos aqui o Dr. Marcelo, e ele trabalha também aí, ele sabe o perigo, como esse produto, como esse veneno é mortífero. Irmãos, mas o fato é que a igreja toda orou, e 24 horas depois, essa irmã estava de volta, salva pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Quantos querem conhecer? Levante a mão. Irmã Ira, vem aqui à frente. Irmãos, eu estou falando que Deus opera milagres. Por isso eu falo, a igreja adventista do sétimo dia teria que fazer mais programações como esta, testemunhos, e daqui a pouco estou contando o testemunho da Silvia, uma mulher de Deus, e logo depois do Lorival, da Silvia, aguarde um pouco, todos estão com muita pressa, gostaria de deixar muito tempo você falando, mas de fato aconteceu isso. Como você está se sentindo em ver a atuação de Deus na sua vida e as promessas de Deus cumprindo na sua vida? Como você está se sentindo? Boa noite, irmãos. Realmente é um milagre. Eu sou um milagre hoje. Porque o irmão comentou um fato que ele não soube, é que quando eu comecei a sentir mal, que eu fui socorrida a um hospital mais próximo, porque eu estava realmente mal, eu tinha perdido todo o controle, todo o domínio, já não conseguia andar, não conseguia mexer os braços, não conseguia dominar a cabeça. E ao chegar no hospital, um médico não atendeu. Alguém chegou assim, verificou a pressão, eu disse: está normal. Mas por que está se sentindo tão mal? Aí, a primeira impressão, quando eu comecei a sentir mal, calmamente eu pensei: pode ser um derrames. Mas os sintomas não eram bem de derrames. Aí eu falei para minha irmã: olha, acho que é um derrame, a pressão subiu, mas eu tomei algum medicamento natural na hora, um mel com água, que é muito bom, e não teve reação. Aí eu falei: não é um derrames. Mas eu não suspeitava de veneno, não sabia se aquela comida realmente estava contaminada. Não vinha à minha mente tal coisa. Eu nunca tinha ouvido falar como que era aquele veneno. Não conhecia.
Aí, quando cheguei ao hospital, já sem domínio nenhum, eu fui tirado do hospital por mão dos outros, na cadeira de rodas. E ali eles apenas aplicaram um soro. E eu almocei, era 1h40 da tarde. Eles aplicaram um soro com medicamento para tirar as cólicas e me colocaram ali. E minha irmã ficou do lado, minha irmã e minha sobrinha. Minha irmã estava percebendo que eu não tinha melhoras. E no meu subconsciente eu pensava assim, estou melhorando, as cólicas estão passando. Mas eu não tinha reação. E eu cheguei talvez a dormir um pouco. E quando eu acordei, já tinha tomado um soro inteiro, já estava no segundo soro. Aí quando colocaram o segundo soro, foi que eu percebi que eu não estava melhor, porque as cólicas retornaram. O primeiro soro estava com medicamento e aliviou um pouco as cólicas, e o segundo não. Aí eu acordei assim, eu falei, estou sentindo dores. Aí eu falei para minha irmã, olha, estou mal. Aí foi quando, eu estava falando um pouco enrolada, ela não entendia muito bem, porque eu não tinha mais domínio de nada. Aí foi quando ela percebeu que estava realmente piorando. E meu irmão chegou, o outro meu irmão chegou imediatamente, e quando ele olhou, ele me viu que estava morrendo, e eu não tinha mais reação nenhuma, não tinha domínio nenhum. Aí meu irmão chegou, já era no final da tarde, já estava praticamente escuro, não sei que hora era, porque não tinha nem noção de tempo. Aí foi que meu irmão falou, olha, você está morrendo, vou tirar do hospital agora. Ele ficou desesperado. Aí me tirou daquele hospital e foi para o segundo hospital. Aí no trajeto do segundo hospital, foi que minha irmã falou, olha, na hora que ela estava comendo, nós estávamos almoçando, ela falou que a comida não tinha gosto. E ela percebeu um pozinho preto, e ela pensava que era algum tipo de condimento. Aí minha irmã ficou louco. Aí ele começou a ficar nervoso dentro do carro e falou, isso é veneno, isso é veneno. E começou a ficar mais nervoso ainda, e foi, quando chegou no segundo hospital, foi que eu nem vi, que estava praticamente, não estava inconsciente, mas não estava bem consciente. Não cheguei a ficar inconsciente, mas também não estava bem acordada, desperta. Foi que ele chegou e disse para os médicos que era suspeito de envenenamento, mas também eles não sabiam que era isso. Ninguém sabia, ninguém imaginava que seria isso. Aí foi que, ao chegar na emergência, os médicos olharam assim, a equipe médica que estava ali, que me atenderam, olharam assim, e eu só olhei e vi. Mas o fato curioso, irmãos, é que, desde o início do envenenamento até ali, eu fiquei num estado de desligamento tão grande que eu não lembrava nem de orar. Eu fiquei desligada, não tinha domínio de nada. Não lembrava de nada. Uma coisa que até hoje eu fico me perguntando como é que pode a gente estar numa situação daquela, como cristão, que ora tantas vezes, ora por tudo. Naquele momento eu não lembrava de nada. Eu estava morrendo, não lembrava nem de orar a Deus. E até ali eu não estava orando nada. Desligada, calma. Minha irmã falava assim, calma. Aí eu falava com ela com dificuldade, eu estou calma. E ela que estava nervosa, estressada, preocupada comigo. E eu, calma. Só que aquele momento que eu estava ali, já tinha a igreja toda orando. Assim que minha irmã ligou em casa, que pediu socorro, meu sobrinho ficou sabendo e começou a ligar para o meio mundo de gente, o pastor e muitos irmãos de igreja, e começaram todos a orar por mim, e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, voltando, ao segundo hospital. Aí, quando eu cheguei ali, que eles me socorreram, aí eles, com suspeito de envenenamento já, foi quando eles começaram a lavar o estômago. Aí, quando colocaram o primeiro litro de soro, que retornou, eu vi quando a enfermeira falou assim, olha o chumbinho. Na hora que a enfermeira olhou assim, como eu estava voltada para ela, porque eu não conseguia mexer a cabeça para o outro lado, eu abri os olhos e eu percebi um líquido amarelado com os pontinhos pretos, que eu não conhecia aquele veneno. E ali eu fiquei quieta. E ali só via aquela enfermeira colocando soro. Indo e voltando, eu também quieta ali. Não me mexia, não conseguia me mexer. Eu via, mas não tinha reação. Eu via tudo, mas eu não tinha reação nenhuma. Aí, quando ela viu que chumbinho, que comecei a analisar a minha situação, eu comecei a pensar, Senhor, ainda bem que sou eu. Porque se fosse minha irmã, aí eu pensava assim, ela não ia resistir. Aí eu ficava pensando em minha mãe, pensava, meus irmãos, meus sobrinhos, aí eu dizia, não, Senhor, ainda bem que sou eu. Porque se fosse eles, não ia resistir. E como minha mãe ia ficar, e como meu cunhado ia ficar, e como os filhos dela iam ficar, e eu não tenho filho, sou solteira, então, tudo bem. Se for a tua vontade, que eu vá. Fazer o quê naquele momento? Só confiar em Deus. Aí, depois de certo tempo, aquela equipe médica ali cuidando, saiu o plantão, entrou o segundo plantão, continuaram cuidando de mim ali, eu não saía de perto deles, eles não saíam de perto de mim. Só que eles tentavam conversar comigo, e já era mais de 10 horas da noite, quando chegaram para mim, e começaram a perguntar algumas coisas para mim, eu falei, olha, avisa para meus irmãos, eu vou sair agora, eu posso levantar? Já estava sentindo melhor depois de lavar o estômago, depois de certos medicamentos. E ela disse, não, você não vai sair, você não pode sair. Eu fiquei assim.
Eu falei, então avisa meus irmãos que estão aí. Aí ele falou, quem está aí? Aí eu falei, está meus 2 irmãos, minha irmã e minha sobrinha. Só que tinha um monte de gente, tinha o pastor, tinha outros membros da igreja, outros amigos lá fora. Aí eles disseram que eu não ia sair, eu fiquei quieta. Aí depois que eu estava melhor, assim, imaginei, mais 10 horas da noite, eles me tiraram e colocaram ao lado, ali, e eu continuei a observação. E ali eu comecei o processo de melhora. E comecei a melhorar, e eu disse, estou bem, mas não posso sair. E ali comecei a orar, e comecei a meditar na minha vida, e comecei a lembrar de Deus, comecei a lembrar de minha família, lembrar de tantas coisas, tantas pessoas. E ali eu vi realmente que Deus me amava, e comecei a recitar o Salmo 23, que é o salmo que todas as noites eu recito esse salmo antes de dormir, todas as noites. Só que minha mente estava fraca e eu não conseguia recitar o salmo. Eu tentei umas 3, 4 vezes para conseguir recitá-lo por completo. Mas eu consegui. E no dia seguinte, antes a minha amiga passou lá, né, ela conseguiu entrar e me ver no estado que eu estava, ela é a enfermeira, a Saraí, que se encontra comigo, e ela viu que eu estava mal, só que eu pensei que eu estava bem, mas eu estava muito mal. Ela saiu triste dizendo que eu estava muito mal. E no dia seguinte, eles me deram alta. E a minha alegria foi quando, depois de meio dia, quando eu recebi alta, que eu não sabia que estava de alta ainda, mas eu estava melhor, já comecei a andar sozinha, porque eu não conseguia nada. Foi que quando o plantão que me receberam, aquele plantão que me recebeu, voltou a trabalhar após o meu dia, do dia seguinte, foi que a enfermeira entrou no quarto e me olhou assim, você aqui? Eu, claro, estou feliz da vida, já estava conseguindo me mexer. Aí ela falou, menina, você chegou aqui morrendo ontem, eu pensei que você encontrava você na UTI, como é que você está aqui? Aí eu disse, nossa, que bênção de Deus, né? Antes, porém, que eu esqueci de detalhe, foi que eu comecei a orar, digo, Senhor, olha, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, e eu não quero ficar no hospital no sábado, porque meu hábito de todo sábado está na igreja, e aquele sábado seria diferente para mim. Hospital, para mim, coisa que eu não conhecia, desconhecia completamente, eu falei, não, eu quero estar em casa no sábado, não quero ficar aqui no hospital, eu quero ir para casa. E após isso, Deus ouviu mais a segunda oração agora. Deus me salvou a vida e Deus me poupou de ficar no hospital durante aquele sábado. Aí depois aquela enfermeira chegou um médico que me recebeu. Quando ele me olhou, já olhou reclamando. Porque ele achava que eu devia estar na UTI, que eu devia ter morrido, porque o meu caso era grave, e que ele pensava que eu tinha cometido suicídio. Então ele veio reclamar comigo. Eu falei, não, eu não cometi suicídio. Foi algo que colocaram em marmita por engano. Não cometi suicídio. Aí ele ficou bravo ainda e falou para mim assim, isso é caso de polícia. Aí eu olhei para ele e disse, eu sou uma vítima, mas tu vem reclamar comigo? O que é isso? Mas após ali, ainda encontrei outra enfermeira que ela também olhou para mim com admiração. E eu realmente confirmei para 3 pessoas que eu estive prestes a morrer. Mas Deus realizou um milagre. E eu saí dali, passei mais 1 mês de recuperação em casa, fraca, debilitada. Tive que fazer boletim de ocorrência, porque eles pensavam que era tentativa de suicídio, e não era. E hoje estou aqui para louvar a Deus, agradecer pelo milagre que Ele fez na minha vida. Amém. 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 Uma cena para ela. Muito obrigado, irmã Iria, que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, viu?